aí, Cláudio Humberto, é o seguinte: o presidente Vladimir Putin, ele vai, pessoalmente, ver com os olhos dele as manobras das tropas do exército russo na fronteira com a Ucrânia. Mas continua Você sabe que isso é, como é que eu diria, corriqueiro, né? né? Já houve nos governos Bolsonaro, inclusive, exercícios militares com a presença do presidente da República. Foi lá, disparou, lembra dessa imagem? Ele disparando canhão, não sei o quê. Isso é mais ou menos comum, sobretudo entre presidentes de viés, digamos assim, militar, como é o caso de Vladimir Putin. É que na fronteira com a Ucrânia ganha uma dimensão diferente. Mas enfim, vamos colocar na conversa aqui, quem entende do riscado, Cláudio Humberto, está conosco aqui para nossa satisfação, o professor Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, muito bom dia para o senhor, obrigado por atender o nosso convite aqui. Bom dia a todos. Cláudio, abra os trabalhos com o professor, por gentileza. Professor, nós estamos diante de uma guerra que não existe, né? De uma invasão que não houve. Ontem nós assistimos, pelo menos com absoluta perplexidade, uma declaração mal educada da porta-voz da Casa Branca, falando que o Brasil parecia estar contra a maré, né? Ou contra a maioria dos países do mundo que estão ali pressionando, ou contra a Rússia, etc. e tal, ignorando, inclusive, a tradicional política brasileira de imparcialidade e também de paz, né? de propor a paz. E ela se referiu à invasão como já tivesse ocorrido. Só, afinal de contas, trata-se de uma invasão. Mas que invasão? Né? Aquele que é suspeito de pretender invadir já disse que não vai invadir, não quer invadir. Né? E essa insistência do governo norte-americano nessa conversa não daria razão, professor, a uma recente entrevista, uma recente declaração de uma ex-veterana da guerra do Iraque, ex-congressista pelo Havaí e ex-candidata nas primárias do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Ela disse que o Biden está, na verdade, a serviço da indústria bélica americana, tentando turbinar os negócios da indústria bélica americana. Não é por aí, não é mais por aí do que uma iminente guerra ali na região da Ucrânia, professor? Bom, a gente primeiro tem que entender um pouco ali o processo, né? A gente sabe que Vladimir Putin é um político experiente, governa a Rússia há mais de 20 anos, passou já um pouco de 20 anos, né? Um político muito experiente, estrategista, e o ministro das Relações Exteriores daquele país, em diversas ocasiões, foi considerado o melhor do mundo, o mais experiente do mundo. Então a gente tem que perceber um pouco isso, para não imaginar que há algum tipo de ação impensada, algum tipo de loucura. Não, esse pessoal é extremamente estratégico. E a Rússia tem o ponto de vista dela, que a gente pode criticar, achar que deveria ser diferente, mas o ponto é que ela quer manter uma zona de influência que sempre teve naquela região, nos países não só na Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, até porque todos, há poucos anos atrás, faziam parte de um grande país que era a União Soviética. E também por uma questão de estratégia de proteção nacional. As fronteiras da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização ocidental de defesa liderada pelos Estados Unidos, avançam para perto da sua própria fronteira. Então, se a Ucrânia fizer parte da OTAN, você terá tropas internacionais, armamentos internacionais, mísseis balísticos na própria fronteira da Rússia. Esse é um dos pontos. E uma declaração do Vladimir Putin também nos dá uma pista para entender um pouco mais o que ele imagina da região. Ele disse: imaginem se a Ucrânia já fosse parte da OTAN durante a nossa guerra da Crimeia na disputa de território com a Ucrânia. O que isso significaria? A partir do momento que um país é membro da OTAN, a OTAN teria que defender a Ucrânia, pronto. Teríamos ali instalado um conflito internacional de grandes proporções. Então, essa é a questão. E o que o Vladimir Putin fez com esse deslocamento de tropas para a fronteira? É uma estratégia de pressão. Uma estratégia de pressão. Agora, a gente tem que deixar muito claro aqui que os Estados Unidos, ao falar de invasão, o que eles estão fazendo, eu concordo com você. Eles estão querendo criar um fato
para evitar qualquer tipo de pressão ou diminuir a pressão russa na região. É óbvio que a Rússia não vai fazer uma invasão impensada, nada disso, porque criaria um grande conflito. Ela quer manter a zona de influência. E a invasão é a última alternativa, se ela arrumar um argumento para isso. Então não é bem o cenário, concordo com você, que os Estados Unidos estão pintando. É um cenário de pressão sobre a Ucrânia, a movimentação de tropas? Sim, obviamente que é. Né? Senão você não teria essa movimentação de fronteira, ter em qualquer outra região. É um cenário de pressão, mas é um cenário de pressão controlado para que a Rússia chegue no ponto que ela quer manter sua influência e a fronteira da OTAN distante da sua linha de frente. E tanto é verdade que só os Estados Unidos estão com esse discurso. A gente percebe que a Europa não está, e o conflito é dentro da Europa. A Alemanha já está com um discurso diferente, dizendo que sim, há uma possibilidade de negociação diplomática com a Rússia para que a Ucrânia não seja incluída na OTAN ou que seja construída uma situação de segurança para a Rússia. Então, essa pressão americana é, assim como você falou, uma construção retórica que não tem total ligação com os fatos. É interessante... Professor, diga, Cláudio. Não, só o professor falou com muita propriedade sobre o fato de serem não só o presidente da Rússia, como o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, muito experientes e muito, assim, como é que eu diria, o Lavrov, por exemplo, a inteligência dele e tal. Ele é ministro das Relações Exteriores, Agostinho, desde 2004. É o decano, né, não há nenhum ministro das Relações Exteriores no exercício de suas funções há tanto tempo como o Lavrov. Mas eu queria só contar uma história aqui, professor, que eu acho que o senhor vai gostar, o senhor que é especialista em política externa, que ocorreu durante, eu até publiquei isso na minha coluna, que ocorreu, uma história que eu apurei, que ocorreu durante um almoço oferecido por Sergei Lavrov aos brasileiros, ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, e ao ministro da Defesa do Brasil, e também estava presente o ministro da Defesa, que é outro Sergei, da Rússia, também estava nesse almoço. Bom, estava lá também o almirante Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República aqui do Brasil, e Flávio Rocha, que é muito falante, resolveu pedir a palavra, é claro, né? Então ele pediu a palavra, deram-lhe um microfone. E aí, professor, ele fez aquela coisa que todo mundo faz, né? Assim, muita gente faz, né? Pega o microfone, dá uma pancadinha assim, e ele fez, e se perguntou ao almirante Flávio Rocha, né? Será que esse microfone está funcionando? Aí, em cima da bucha, o Lavrov disse: não se preocupe, almirante, na Rússia os microfones sempre funcionam. Ele se referia, é claro, à questão da Guerra Fria, espionagem, né, a reputação russa de espionar todos os outros, todos os não russos, né? Mas isso mostra que, olha, o espírito que a comitiva brasileira encontrou na Rússia foi de absoluta tranquilidade, até de bom humor, né, como demonstrou o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E é isso que eu queria saber do senhor mais um pouco sobre isso, né, para que os nossos ouvintes tenham ideia. Nós podemos esperar por um conflito, porque assim, eu vejo isso com tanto ceticismo, né? Podemos esperar por um conflito armado, bombas, invasões, etc. e tal, ou não? E de outra coisa é o seguinte, eu ouvi também de um analista numa emissora norte-americana a suspeita de que essa insistência de Joe Biden de falar de invasão e criar esse clima, um clima de medo, etc. e tal, de necessidade de proteção da Ucrânia, para pretextar uma invasão americana na Ucrânia, uma chamada invasão preventiva, alguma coisa do gênero, né? O senhor acredita nessa possibilidade? Bom, primeiro vamos pela última pergunta aí, que é o ponto mais interessante, né? É improvável o envio de tropas americanas para defender a Ucrânia ou de qualquer outro país, porque aí sim você escalaria internacionalmente o conflito. Agora imagine só, tropas americanas dentro do território ucraniano correndo risco ou até mesmo entrando em confronto direto com tropas russas. Se houver um confronto desse tipo, que nunca aconteceu na história, mesmo durante a Guerra Fria, e foram vários os episódios muito tensos
na relação da então União Soviética, da qual a Rússia acabou se tornando herdeira, né, em relação ao poderio militar e geopolítica, com os Estados Unidos. Se a gente tivesse aquilo, a Terceira Guerra Mundial teria se instalado em alguma oportunidade, muito provavelmente. Não aconteceu, não vai acontecer agora, né, porque daí a situação se torna muito mais grave. Então, primeiro, essa movimentação não vai acontecer. O que vai acontecer é o que tem acontecido aí, nos últimos anos, né? Integrantes da OTAN, principalmente os Estados Unidos, o Canadá também colaborou bastante, eles treinam tropas ucranianas, enviam equipamentos, enviam armamentos, não em larga escala, mas para apoiar uma melhora de cenário para as tropas ucranianas que têm sido tão fragilizadas aí nos últimos anos. Isso foi feito. Esse é um cenário até parecido de Guerra Fria em outras situações, onde havia algo muito parecido nesse tipo de apoio. Agora, enviar tropas, ingressar diretamente, eu duvido, mesmo sob a justificativa de proteger a Ucrânia, porque aí sim nós teríamos um conflito no qual você teria essas duas potências, e aí o cenário é completamente outro, né? Então, o que eu acredito é improvável, né, que haja uma intervenção militar russa na Ucrânia, mas não é impossível. Por quê? Como a gente mencionou aqui, eles são extremamente estratégicos. A Rússia, ela busca tirar, né, a influência ocidental, principalmente o risco, né, de armamentos vindos da OTAN se instalarem na Ucrânia, por uma razão, né, de estratégia nacional, por uma razão até de proteção do próprio território russo. Dentro dessa lógica, nenhum tipo de medida é descartada. Né? É improvável a invasão, porque é uma medida extrema. A partir do momento que ela seja realizada, o cenário de negociação fica completamente diferente e as incertezas vêm, e as sanções ocidentais contra a Rússia também virão. Então não é o cenário ideal, mas não é impossível. Agora, eles vão fazer isso de forma escalada. Tentam resolver na diplomacia, pressionando a Ucrânia com a presença de tropas na fronteira, usando toda uma estratagema para chegar onde querem. Está muito claro onde a Rússia quer chegar. A invasão, a intervenção militar é uma última alternativa, onde você, a partir do momento que tem a invasão, nenhum país, eu duvido, que vai entrar no território ucraniano para defendê-lo, mesmo depois dessa intervenção. E aí a negociação fica outra. Ao invés da pressão de uma possível invasão, fica a negociação de a gente só retira as tropas se a Ucrânia não entrar na OTAN. A gente não descarta, é improvável, mas ela faz parte do último item de uma escala toda ela de negociações e ainda está longe de chegar nesse ponto. Nós estamos conversando com o professor de Relações Internacionais da FMU, o professor Manuel Furriela. O senhor falou sobre a retórica dos Estados Unidos e disse também que países europeus não estão entrando nesse mesmo tom, né? A Alemanha, o senhor citou em particular, e a gente sabe que tem uma questão econômica muito, muito importante, né? O gás natural da Rússia, ele se abastece... o Putin fecha a torneira lá, é um desespero. Mata de frio os europeus. Né? Se bem que... Não, na Europa não funciona, simplesmente. É mais do que isso, até porque as indústrias, desculpa ter te cortado, imagina, o parque industrial alemão também funciona com base no gás, grande parte dele. Não é só aquecimento residencial, que é importante, obviamente também é. Tá? É muito mais do que isso. Não, era isso que eu queria ouvir do senhor, porque o Japão sinalizou nas últimas horas, se colocando como um possível fornecedor de gás, caso haja algum conflito real. Em que medida essa questão econômica pode barrar uma possível ação militar da Rússia na Ucrânia, professor? Bom, o gás, ele tem alguns outros fatores envolvidos. Primeiro, o gasoduto atual, mais importante, ele passa por dentro da Ucrânia. A Ucrânia recebe 2 bilhões de dólares todos os anos, ou seja, uma receita extremamente representativa, ainda mais para a empobrecida Ucrânia. Então, né, uma receita de 10 bilhões de reais, você imagina aí todos os anos, é representativa para qualquer país, para eles mais ainda. Então, o gasoduto passa por lá e já há um gasoduto praticamente pronto, né, construído por parceiros europeus com a Rússia, e que não passa por dentro do território ucraniano. Então você tem outras questões em jogo. Então veja só, a Europa investiu nesse novo gasoduto,
A Europa precisa estrategicamente do gás russo, então para a Europa não interessa o conflito e é melhor para a Europa recuar num apoio às pretensões da Ucrânia para entrarem na OTAN e até mesmo futuramente na União Europeia, né, no bloco, é um outro projeto também aí que está na mesa, né, apesar de ele não estar aquecido, está na mesa. Então a Europa, ela não tem interesse nenhum nesse conflito e prefere recuar nas pretensões da Ucrânia e manter as boas relações, manter o fluxo de gás russo e, inclusive, utilizar o novo gasoduto do qual a própria Europa foi parceira, inclusive empresas alemãs. Então é tudo muito mais estratégico para a Europa. A Europa não quer esse conflito e não interessa a Europa ficar investindo tanta energia num apoio às pretensões da Ucrânia para se desgastar com um parceiro importante como é a Rússia, de um projeto de gasoduto comum, por exemplo. E esse abastecimento alternativo que os Estados Unidos já há muitos anos buscam para fornecer à Europa, vindo do Japão ou de qualquer outro, né, parceiro, ele não é algo factível, demandaria muitos investimentos, representaria muitos custos. E o da Rússia é a melhor alternativa até, né, porque uma questão de proximidade territorial, agora com 2 grandes gasodutos, um dentro do território ucraniano e o outro, né, que já passa fora. Perfeito. Professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU, muito obrigado. Foi excelente tê-lo aqui novamente conosco. E se as previsões do presidente Biden forem tão certeiras, como foi, por exemplo, né, Cláudio, na questão da saída das tropas do Afeganistão, se ele acertar, né? Se ele acertar tanto agora, como ele acertou naquele episódio, a gente vai conversar muito ainda com o professor Manuel Furriela. Né, mas isso, Cláudio? Aliás, a retórica do Biden é um pouco para tentar se recuperar daquilo, né? Que foi vexatória a saída americana do Afeganistão. Professor, muito obrigado, viu? Bom final de semana para o senhor. Muito Bom obrigado. Final de semana. Valeu. Abraço, professor.